Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Danil Dubov, quem é que tá com saudade dele? Magnus Carlsen também contra Lenhador. Teremos partidas incríveis aqui que estão rolando no campeonato por equipes da FIDE, Rápidas e Blitz. Vamos dar uma olhada então, faz tempo que a gente não traz uma partida do gênio Danil Dubov, né? Um jogador muito criativo, um super grande mestre e faz jogadas muito bacanas. A gente vai ver uma partida aqui muito interessante contra o Jin Gaotin, que é um jogador de Singapura, um grande mestre. O legal desse torneio é que é um torneio presencial que tá jogando um monte de gente que a turma fica com o pé atrás. Tá jogando o Brandon Jacobson, que é um jogador de Blitz do Chess.com, que é um dos melhores do mundo, tá jogando presencial, né? Então acho que a turma tá convidando pra falar, ó, vamos ver isso daí, né? O cara tem 3.000 plus de rating aí no Chess.com, traz ele aqui pra jogar. E os caras jogam demais, estão ganhando de todo mundo. Então assim, todo mundo que eu acompanho direto jogando no Chess.com, o Brandon Jacobson, o próprio Danil Dubov joga bastante, mas eu acompanho lá cara, tem o Want to Lose, tem uns nomes lá, tem uns nickzinhos que eu sempre vejo jogando, o Daniel Naroditsky, claro, os caras que tem mais de 3.000 de rate, sempre lá jogando, e você fala, meu, mas será? Mas por que esse cara no presencial? Cara, o Naroditsky acabou de passar 2.700 de rating feed no presencial, então esses caras realmente são muito fortes, né? Aquele outro lá que o Kramnik ficou encanado, né? Cara, tem um monte de gente aí que brilha no xadrez online e não necessariamente jogam os torneios clássicos, e quando vão jogar acontecem as dúvidas, né? Enfim, tá sendo legal pra isso, os caras estão mantendo a consistência no presencial. Danil Dubov abre aqui a partida com o peão dama. Temos D5, C4, gambito da dama, pega esse peão, de jeito nenhum, defesa eslava. Cavalo F3, cavalo F6, é possível tomar, tá, pessoal? Se você quiser tomar esse peão, não tem nada de errado, apenas saiba o que está fazendo, porque isso pode não ser bom para as negras. Se você souber o que está fazendo, tranquilaço. Vou jogar aqui, você sabe o que jogar contra o E4? Tem que jogar E5. Então assim, tem que saber um pouquinho, né? Você sabe que jogar contra a cavalo F3? Pode jogar dessa maneira, né? Vai estourar um C5. Estuda um pouquinho do gambito da dama aceito, as ideias principais, depois toma. Se você quiser, pode tomar sim, não tem nada de errado. Eslava mais sólida, mais agressiva até, parece que não, né? Mas é mais agressiva já. Vamos ver. Aqui, cavalo F3, cavalo F6, peão toma, cavalo vem para C3 e também o grande mestre desenvolve aqui o cavalo. Os bispos saem, uma partida por enquanto totalmente 100% absolutamente simétrica, e aqui dama B3 foi jogado e cavalo A5, protege o peão, ataca a dama. Dama cheque, perdeu o cavalo, nada disso. Aqui o cavalo está protegido no momento. Bispo volta atacando a dama e o Danil Dubov guarda a sua dama e deixa esse cavalo perdido. Fala, o que eu estou fazendo aqui? E6 foi jogado agora, o Danil Dubov segue com E3. Bispo vem cravando aqui o cavalo, o bispo desenvolve, controla um pouco mais a casa de E4. Todo mundo coloca o rei em segurança, A6, A4 jogado pelo Danil Dubov. Aqui a gente precisa jogar um A3, né? O Danil Dubov já chega com esse A4 impedindo o lance B5. Na verdade, B5 foi jogado de qualquer maneira. E aqui a gente tem então peão toma, primeiro bispo por cavalo, eliminando o defensor do peão. E depois das trocas, bispo por B5 segue o jogo. Danil Dubov segue com bispo G5, deixando a dama amarrada na defesa do cavalo. Temos trocas, bispo toma, dama toma. E aqui dama C7. Olha, provocando o bispo por cavalo, dizendo o seguinte: eu não tenho problema nenhum com esse lance. Afinal de contas, eu vou colocar pressão no peão de C3, que é um alvo agora forte. E vou colocar talvez o cavalo em C4, se eu quiser, enfim. Posso colocar até a torre na coluna B. A pressão aqui vai ser enorme. Vamos ver. O Danil Dubov aceita o desafio. Segue com o bispo toma. E agora E4, atacando o centro. Peão toma, foi jogado. Você não quer permitir que as brancas capturem, deixem as pretas com um peão isolado, uns peões dobrados, uma estrutura de peões terrível. Por isso o peão toma foi jogado. E depois de dama toma, o cavalo volta para o jogo aqui em C6. E o Danil Dubov segue com D5 exclama. E esse lance ataca o cavalo e ataca o peão. Você praticamente tem que capturar esse peão. Peão toma foi jogado e aqui dama recupera o peão. Cavalo E5 centraliza o cavalo vem para D4. O Danil Dubov diz o seguinte: até aqui eu troquei tudo que a gente podia, mas agora eu não quero trocar mais nada, nem que isso me custe um peão. Olha que legal esse lance do Danil Dubov, cara. Ele tem aqui, você quer ir para empate? Você vai jogar aqui, ó, dama toma, quer empatar esse daqui, ó, vamos trocar dama, vamos atacar o peão, vou defender com F6 e pronto. Pode dar as mãos, pode ir pro hotel. Pede um sanduíche de salsicha, pede um hot dog, pede o que você quiser, um Bloody Mary, né? O que você quiser ali no hotel. Agora é o seguinte,
Agora é o seguinte. Cavalo E5 foi jogado, Danilo do Bava fala, não, eu não quero, não tô com vontade, não gosto de Blood Mary, nem de Hot Dog, tira essas porcarias da minha frente. E joga o lance cavalo D4, beleza? O grande mestre aceita o desafio, ele fala, opa, dama por C3, passa esse peão pra cá, põe no bolso, tem um peão passado, e agora? O que fará Danilo do Bove? Danilo Dubov segue com o lance dama em E4, ok, tá ficando um pouco perigoso essas peças chegando na ala do rei, mas ainda não necessariamente eu tô entendendo o que tá acontecendo. Bom, esse lance de cara já evita perder peça, né, porque atacaria a dama e atacaria o cavalo, então a gente pode pensar que é um lance defensivo, será? Torre de F em D8, ataca o cavalo de qualquer maneira, o cavalo pula para essa casa de F5, é nisso que tá apostando o Danilo Dubov. O Dubov sacrificou um peão porque ele acredita que o ataque na ala do rei vai ser bacana. A torre tem a possibilidade de entrar no jogo em breve, né? As peças estão chegando aqui e tudo pode acontecer. Agora esse cavalo ficou forte aqui para defender, então nada é tão simples. Dama D3, vamos trocar, vai, as damas? De jeito nenhum. Eu não te entreguei um peão para entrar num final com um peão a menos e sonhar com empate, eu quero ganhar. O adversário segue com rei H8, evitando sequência de checkmate. Tudo bem que o cavalo podia voltar, mas... aqui, né, antes cedo do que tarde. E antes tarde do que nunca. Mas aqui antes cedo do que tarde. Cavalo G3. Cavalo G3 foi jogado. E agora, então, a dama vem aqui para a casa de G6. Esse lance foi jogado totalmente defensivo. Protegeu o peão de F6. E agora a torre vem para a casa de A5. Danilo Dubov fixa o alvo na casa de A6. Torre vem para a coluna B. Preparando para trocar mais pedras. Danilo Dubov já dá uma casa de fuga para o rei. A torre vem para B5, torre dobra na coluna A. E aqui torre B6. É possível trocar as peças, mas o Gingal percebeu aqui que ele ia ficar muito passivo, preferiu manter as peças no jogo. Jogou com torre B6, Danilo Dubov já evita qualquer problema na fileira do fundo, qualquer problema de cravada. Joga o rei aqui na casa de H2. Torre vem para a coluna E e o Dubov traz a torre para a coluna D. Sabe o que é mais impressionante dessa partida? E do estilo do Dubov, ele tá jogando a partida inteira, né? Quantos lances já com peão a menos? E a Barrilda dizendo, ó, que tá tudo bem, né? É muito difícil essa arte de você manter uma vantagem dinâmica, carregar uma vantagem dinâmica que compensa a falta daquele peão num final praticamente, né? Então, assim, no meio jogo barra final, é muito incrível o que o Danilo Dubov tá fazendo aqui, é muito difícil. Torre G8 foi jogado e esse cavalo agora engoliu seco, Todo mundo olhou para ele, a dama olhou o rei, olhou os peões aqui, todo mundo olhou para ele, as torres, todo mundo tá olhando para ele dizendo, não se mova, né? Senão checkmate tá chegando aqui. Torre de A em D5 foi jogado, dama vem para casa de G5 propondo trocas, dama centraliza na casa de D4, Danilo Dubov não troca as damas de jeito nenhum. Dama G6 foi jogado e agora o Dubov segue com torre D8, mas ele vai trocar mais peça? A torre volta aqui para casa de E8 e o Dubov segue com trocas, mas ele tá trocando tudo, vai entrar no final com um peão a menos? Calma. Dama A4 foi jogado, esse lance é um ataque duplo, atacou o peão e atacou a torre. Por isso, o torre A8 foi jogado e o Dubov chegou no momento que ele queria. As peças do adversário estão começando a ficar passivas. Torre D6 ataca alguma galera aqui. A5 mantém o peão protegido. E aqui dama em F4, agora pressionando o peão de F6. Dama G5 exclama, né? Esse lance aqui propõe trocas, afinal devolve um pouquinho de material. Você vai, por exemplo, querer jogar dama por F6, só que agora tarde demais, né? Apesar da igualdade material, que bom, recuperei meu peão. Chora, não adianta nada, esse peão aqui vai disparar, é muito difícil de segurar esse final aqui. Por isso, Danilo Dubov não troca, joga com esse lance que ganha um tempo atacando a torre e a partida segue com o lance torre B8. Os computadores não gostam muito, não sei porquê, parece bom esse lance. E o Danilo Dubov segue agora com o lance cavalo em F5, melhorando aqui a posição do cavalo. O Stockfish é meio rigoroso às vezes com esse sinalzinho aqui. Não, tá tudo bem com esse lance aqui. Cavalo F5 foi jogado, um excelente lance. Danilo Dubov fica com esse cavalo perigoso na casa do Kasparov. E aqui começa a existir tema, né, de checkmate, de tudo mais. Esse cavalo aqui tá tirando essa casa de fuga do rei, ó. Ó que complicado. Cavalo G6 foi jogado, o Danilo Dubov segue com G3. E agora esse lance impede, aqui controla os saltos do cavalo. Cavalo em F8 e o Danilo Dubov segue com H4 atacando a dama. A dama atacada dá um passo para trás, o Danilo Dubov segue em dama em F3. E meus amigos, nós estamos no lance 44. O Danilo Dubov continua com um peão a menos e a vantagem dele só amplia, a vantagem posicional dinâmica, né? Isso é uma arte que poucas pessoas têm, por isso que a gente gosta tanto do Danilo Dubov. É um estilo muito especial.
que o Danil Dubov tem, muito criativo, né? Onde ele conseguiu sacrificar um peão lá atrás e tá conseguindo uma vantagem dinâmica, né? Ele tá melhor na partida. Então, assim, é muito contra um grande mestre, né? Então, assim, é uma coisa muito difícil de acontecer. Cavalo E6 foi jogado, torre A6 ataca o peão, muito bem, também tá de olho na casa de A8. Aqui o grande mestre segue com torre D8, deixa o peão e vai para o contra-jogo. Danil Dubov captura o peão, põe no bolso, talvez torre A7 fosse um pouco melhor, mas aqui ele tá jogando rápido, o tempo do adversário tá caindo. O adversário segue com cavalo D4, exclama. E aqui o Danil Dubov acho que perdeu as esperanças de ganhar. Porque agora vai empatar. Esse lance atacou o cavalo, esse lance atacou a dama. Agora você vai trocar e nada mais vai acontecer. Cavalo toma. Vai cair no finalzinho, 3 peões na ala do rei, 3 peões na ala do rei. Dá pra tentar alguma coisa, mas vai empatar isso aqui, né? Danil Dubov fala o quê? De jeito nenhum. Eu não vim até aqui pra empatar. Não me venha com essa historinha de sacrificar um peão, recuperar lá na frente, depois empatar e dar a mão e sair feliz. Você viu que legal que eu fiz? Bacana, né? Sacrifiquei um peão, depois empatei. Ele falou, eu quero ganhar isso aqui. Dama em A8, meus amigos. Jogado pelo Danil Dubov. Dama em A8, Dubov vai pra cima, galera. Vai pra cima. Espetacular aqui o lance. Lance brilhante do Danil Dubov. E o ponto todo é que aqui se torre toma, o rei não tem pra onde ir, tem que cobrir de dama e depois das trocas, esse cavalo engole seco e fala tchau. O Danil Dubov finalizaria aqui com... finalizaria com um cavalo a mais. Um final completamente vencedor. Por isso, dama G8... tá quase igual o crião passado, né? Tem uns termos aqui que a gente tenta abreviar, né? A criação de um peão passado é muito longe. É o crião passado. Dama em G8 foi jogado. Os computadores não gostam. Dizem que teria que ter jogado o cavalo E6 aqui para proteger a torre. De qualquer maneira, as brancas continuam bem. Enfim... Dama G8 foi jogado, o Danil Dubov segue com dama em A6, ele continua agora colocando, ele já recuperou o peão e agora começa a colocar pressão aqui para cima do grande mestre. Cavalo por F5 foi jogado e agora você não vai querer fazer esse lance porque o cavalo volta, por isso torre toma, com pressão no peão. E aqui então, dama G7 foi jogado. Torre por F6 e de repente o Danil Dubov converteu aquela vantagem dinâmica em vantagem material e continua com vantagem dinâmica. Esse aqui é o melhor dos mundos, né? Você multiplicou ali os ganhos. A partida seguiu com rei G8 e agora o Danil Dubov segue pressionando aqui, ó. Atacou a torre vai para o lado. Atacou de novo, tá indo atrás. Dama em F8 faz a proteção e agora o grande mestre aqui, o Jing Yao, continua segurando o relógio dele, hein? O que é impressionante. Mas o Danil Dubov vai para cima. Ó, H5, a torre vem atacar o peão. H6. Olha a resistência aqui, ó. Torre G5 no momento certo, controlando aqui completamente, né? Defendendo aqui. O rei vai poder passar a torre para G6 aqui. Trouxe um defensor importante. Danil Dubov segue com o lance dama C1. Meus amigos, o ataque nunca acaba. Aqui, torre finalmente chegou em G6, mas agora dama vem para F4. Os computadores dizem que sim, as pretas conseguiram anular o ataque do Dubov. O Dubov tinha coisas melhores antes, principalmente aqui, esse H5, H6 dele parece que não foi legal, né? Voltando aqui, o que teria que jogar então se H5, H6? O computador fala torre F5 aqui, se jogar um H6, torre F6. É um final bastante difícil, mas talvez essa ideia aqui fosse um pouco mais forte. É difícil tudo isso, por isso seguir dessa maneira. E agora o que fazer? Danil Dubov joga com dama em F4, protege a torre. Dama vem para a coluna E. E agora esse lance aqui parece que não foi bom. Teria que jogar o único dama em E7 para não deixar a dama sair daqui. Enfim, é difícil tudo isso, né? Aqui já cabe bastante estudo, né? Aqui já cabe bastante estudo. Mas jogou esse daqui, agora levou essa ideia única. Só tem um lance que é bom nessa posição, G4. Opa! Deixou aqui jogar esse G4. Aqui... Agora, você fala o seguinte, mas Rafa, dama E7 também não levava G4? Esse aqui é o problema. Não, né? Porque a torre tá atacada aqui. Então, não dá pra jogar, não dá tempo, né? Então, esse lance aqui seria forte porque ataca a torre. Talvez o único lance. Dama agora aqui em E8 foi jogado, agora deu tempo de jogar esse G4 e G5. E agora o Jing Yao aqui tem problemas, segue com dama em E8, ele tá só passando a vez. Danil Dubov volta a torre pro jogo, torre vem pra casa de E6, dama centraliza aqui em D4, ameaçando alguma coisa parecida com checkmate. Dama B8, cheque, o rei vem pra casa de H3, dama cobre, ele volta para defender o mate.
Torre D5 ameaça ganhar a dama, ameaça o mate, tá difícil, a torre volta para defender. Danil Dubov segue com torre na 7ª. Torre fica agora controlando a fileira do fundo. Rei G2, esse lance aqui é sensacional. Simplesmente colocando o rei aqui em proteção, na casa de H3. Não sei, de repente a dama poderia, no futuro aqui, se essa dama desguardada aqui, né? Então o rei G2 é um lance sensacional. Deixa o rei livre de cheques. A partida segue com torre B8, a dama chega em F6. Opa, tá ficando perigoso isso. Vejam a sobrecarga, né? Essa dama aqui tá segurando aqui, tá, essa torre tá segurando essa casa aqui, tá difícil. Torre A8 foi jogada e agora a finalização bonita aqui do Danil Dubov. Segue com G6, exclama, né? Você não pode tomar com o peão de F porque abre uma avenida aqui para que se ataque aqui e tem a sequência de cheque-mate aqui em poucos lances. Por isso, meus amigos, a partida seguiu com o peão de H, toma. Mas agora aqui H7, além de tudo, né? Esse lance aqui deu a casa aliás, eu ia falar que deu a casa de H3 para dama, é que eu tô meio que estudando xadrez com o Bard, com aquela inteligência artificial lá, brincadeira. E ela me manda fazer esses lances. Dama H3 agora é um bom lance. Eu falo, mas não pode jogar dama em H3. Jogue que é bom. Enfim, coisas de inteligência artificial. Rei por H7 foi jogado, Danil Dubov segue com torre por F7, meus amigos. E aqui ele ganhou a dama do adversário, mas é aquela coisa, presencial, tempo caindo, a emoção, a flor da pele, o cara continua jogando aqui mais um tantinho, né? Seguiu jogando, tentou mais alguma sacanagem. Aqui eu acho que ele devia ter esperado, pelo menos ele joga aqui, ó, na minha opinião, não dá, né? Não dá nem pra tentar uma sacanagem. Eu ia falar pra tentar tirar o rei, pra deixar cair aqui o peão, e sem ser com cheque, né? E depois tentar fazer isso, mas nem dá. Porque o rei não pode ir para nenhuma casa, se vier para cá, protege o peão, não tem mais sacanagem, né? Então, por isso, depois simplesmente de torre cheque, o jogador aqui, Jing Yaotin, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Bela vitória aqui do Danil Dubov, né? Mandou muito bem, 92,3% de precisão. Cara, olha esse gráfico, é impressionante. Ele jogou a partida inteira com um peão a menos, né? Ele nunca ficou pior na partida, nunca ficou pior. Chegou a ficar melhor, perdeu a vantagem, mas tanto foi que passou, né? Muito bem, meus amigos. Matamos um pouquinho a saudade aqui do Danil Dubov. Vamos dar uma olhada no Carlsen. Carlsen contra Shankriar Mamedjarov, o lenhador. E a partida começa com o peão do rei. Temos aqui E5, os cavalos são desenvolvidos. Abertura Rui Lopes ou espanhola. A6, bispo A4, o cavalo em F6, a defesa Morphe, atacando o peão central. Roque pode tomar. Lenhador, corta a madeira, pega o peão, coloca no bolso. Magnus Carlsen segue abrindo a posição com D4, B5 persegue o bispo e depois que o bispo sai D5. Isso aqui é teórico, pode jogar tranquilamente, né? As pretas não estão nem piores nem melhor, né? Tomou esse peão, vai perder. Ou então, nossa, tomou esse peão, tá ganhando. Não, nenhum dos dois é verdade, continua bem equilibradinho. Vamos ver como segue aqui, ó. Peão toma, recupera, o peão bispo agora vem para E6, faz a proteção. E aqui, dama em E2. Seguimos com o cavalo aqui em C5, bispo atacado, a torre vem para a coluna D, o cavalo se livra desse poderoso bispo e o bispo sai do jogo para o rei poder entrar em segurança. Magnus Carlsen me solta já esse lance C4 aqui, esse lance inesperado, né? Esse fantástico aqui, esse lance do Magnus Carlsen, já colocando pressão aqui, tirando proveito da cravada na coluna D. B4 foi jogado pelo Lenhas, cavalo de B vem para casa de D2, Roque, e o cavalo manobra agora para casa de F1, dama D7, parece que esse é o único lance aqui da posição, o lenhador sabe das coisas, né? Um lance de desenvolvimento, com certeza, dá uma coesão aqui total na posição, né? E também conecta aqui as torres, dá suporte também para F5, enfim, vamos ver como segue. Magnus Carlsen segue com bispo G5, a torre de F vem para a coluna D, temos peão toma, e depois de bispo toma, o cavalo vem para casa de E3, atacando esse bispo, a situação está um pouquinho incômoda aqui. Bispo por F3 foi jogado pelo lenhador. Cuidado com a dama, lenhador. Cuidado. Calma que ele também está atacando a dama aqui do Magnus Carlsen. Por isso, dama por F3 foi jogado, mantendo a dama atacada, mantendo esse bispo atacado. E aqui o Lenhas segue com dama em E6, na tranquilidade. Bispo toma, cavalo toma. Dama vem para B7. Magnus Carlsen ganha a iniciativa, ataca alguns peões. O lenhador tem que fazer alguma coisa. Segue capturando o peão central. Cai o peão de A6, vamos entender esse lance aqui do Magnus Carlsen. Hoje a turma tá querendo sacrificar a dama, hein? Hoje é o dia aqui de sacrificar a dama.
O Carlsen vai para esse lance aqui, da hora, cheio de efeito, né? A questão é, você não pode capturar aqui a dama por conta de torre por torre indo pro mate. Ah, então vou capturar a torre aqui primeiro. Foi o que seguiu na partida. Torre D1, mas continua existindo o mesmíssimo tema. Você vai acabar levando mate na fileira do fundo. Por isso, torre F8 foi jogado, e se a gente fizer as contas aqui rapidamente, existe um equilíbrio material. 5 peões para cada um. Magnus Carlsen segue com dama C4, ganhando a iniciativa mais uma vez, né? Colocando pressão. C5 faz a proteção, G3, H6 e aqui rei G2. Jogou rei G3, rei G2 é a assinatura do Carlsen. Ele está dizendo o seguinte, nós já vamos entrar num final e eu vou melhorar a posição do meu rei. O seu rei vai ficar pior que o meu. A turma não percebe isso, cara, é impressionante. Dama C7 foi jogado, H4, isso o Carlsen faz sempre, cara. Ele joga um G3, H4, rei G2 e ele vai melhorando a posição do rei dele. Torre C8 foi jogado, H5, dama C6 com cheque, o rei volta para G1, dama em E6 propõe troca de damas contra o Carlsen. Dama toma, peão toma, torre D6 ataca o peão. Temos agora o excelente lance do lenhador, cara, que lance que exclama, dando um duplo aqui. A partida segue com trocas, né? Ah, você não vai querer fazer alguma outra coisa aqui. Vamos por torre por E6, é uma possibilidade, mas rei F7, foi isso que o lenhador tá querendo fazer aqui, né? Por exemplo, torre E5, atacando essas peças, você pode seguir com o cavalo toma, seguido de torre D8, e as pretas têm um excelente contra-jogo, né? Então, essa aqui é a ideia aqui do lenhador, ele vai entregar um peão, mas como são peões dobrados e vai ganhar uma coluna, com certeza vale a pena. Bela leitura do lenhador, lance que exclama, os caras são gigantes. Magnus Carlsen, como é que ele vai reagir a isso? Ele foi para as trocas e segue agora com a torre atacando os peões. O lenhador diz, que lance que exclama, né? Cara, que partidaça, o que você vai fazer aqui? Né? Você não, cara, só tem um lance bom aqui, o lance C4. Na verdade, o computador viu 3 aqui, né? Mas então não é que só tem um. Mas enfim, cara, para ser humano aqui é difícil jogar esse rei F7 e achar que tá tudo bem, né? É muito difícil você fazer esse lance contra o Carlsen e achar que tá tudo bem. O lenhador vai para um lance mais natural. C4 foi jogado, vamos para as trocas. E agora é possível tomar aqui. No entanto, você vai atrás desse peão e vai capturá-lo. Por isso, torre, esse lance exclama do Carlsen, né? Aqui é outra genialidade, né? Cara, é um duelo de genialidades, né? Você fala assim, eu vou tomar esse peão, ele vai ter um cheque aqui, vai vir pro contra-jogo. Não vou deixar, vou manter essa torre amarrada. O Carlsen faz isso, ele mantém o adversário amarrado. E agora essa torre não pode sair daqui. A partida seguiu com F4 e agora simplesmente rei. Esse lance é muito bom do lenhador, tentando quebrar a cadeia de peões do Carlsen. O Carlsen leva o rei, peão toma e aqui rei toma. Meus amigos, o jogador aqui que joga rei G2 e rei por G3 é talvez o melhor jogador de finais da história, tá? Vamos aprender com ele, porque isso não é muito natural, você deixar um peão fraco aqui. Vamos ver a ideia do Carlsen. Rei F7, o rei vem pro jogo. F4, rei F6, rei G4. Lembra que a gente falou? O rei do Carlsen já está melhor que o rei do adversário. Ó. O Carlsen já está na quarta horizontal. Esse aqui está na terceira e daqui a pouco vai ser expulso. O lenhador segue com torre D4, B3. Melhora um pouquinho a posição do peão. Rei E6 foi jogado. Torre B8. Vai vendo a técnica aqui do Carlsen. Vai vendo que coisa linda. Rei F6 foi jogado. Torre agora aqui em B7. Deu uma trianguladinha. Agora é o seguinte. A torre está amarrada na defesa. Percebem que é um padrão isso nas partidas do Carlsen? Vamos perceber. A gente que acompanha muito... Esse é o padrão de finais dele, é amarrar o adversário. A torre amarrada na defesa. O rei agora ficou amarrado na defesa do peão. O lenhador sai com rei 6, não tem mais lance. O Carlsen toma o peão, mas tudo bem, porque o Lenhas tem um contra-jogo. Olha que partida incrível, o Stockfish dando equilibrado. Magnus Carlsen dá cheque, leva mais um peão. O lenhador também captura o peão, só que o lenha tem um peão passado, agora bastante perigoso. Magnus Carlsen já imediatamente vai para cima dele, melhora a posição do rei e agora é possível jogar o rei bem para o cantinho. Magnus Carlsen joga o rei para a última fileira, segue melhorando a posição do rei, a posição é perigosa, o lenhador dispara o peão, notem que não tem checkmate aqui, o rei está saindo, por isso a partida seguiu com torre cheque, o rei vai escapando e aqui Magnus Carlsen dispara um peão. E nessa posição, meus amigos, só tem 2 lances que são possíveis nessa posição, que são esses 2, são os únicos, porque a torre
O mais seguro de todos é esse, porque a torre vai ficar dando cheque lateral para cima do rei a longa distância. Você não vai querer fazer isso em alguma coluna mais próxima, por exemplo, aqui já não vai mais funcionar porque no primeiro cheque não tem mais, vai acabar cheque, né? Você vai dar um, o rei vai encostar e acabou. Então aqui talvez o lance torre A1 funcionasse. Por exemplo, cai o peão, você tem 2 peões a menos, mas é um final empatado desde que você saiba jogar o lance certinho, que é rei H6. Um final muito difícil, vale a pena estudar, mas rei H6 empata, né? Então aqui, por exemplo, torre, aqui uma possível continuação aqui, apenas para ilustrar. Você não pode tomar o peão aqui, ó, né? É um final muito difícil, você não pode tomar esse peão, você tem que, cara, ficar dando esses cheques laterais. Vale a pena estudar esse final, é um final empatado, tá? Muito difícil de jogar, inclusive. O lenhador vai pro natural aqui, ele joga a torre H1, ele vai para cima desse peão e fala, vou tentar defender esse empate, será? Vamos ver aqui a técnica do Carlsen. Torre toma, e agora torre cheque. Joga o rei do lenhador para casa de H6, segue com torre B8 ameaçando cheque mate. Rei H7 foi jogado impedindo, mas agora rei E6, dando possibilidade para o peão avançar. Lenhador joga a torre para baixo para dar cheques na vertical. F6 dispara cheque, o rei ganha a casa de F7, a torre vem para A1, cheques laterais virão. Como jogar essa posição? Rei F8. Meus amigos, aqui tem estudo, né? O Magnus Carlsen olha como é que ele ensina, ele não vai perder esse final nunca. Rei F8, dando a possibilidade do peão avançar um pouquinho mais. A torre vem para cá, o peão avançou. É o único lance. E aqui o rei encosta perto do peão. E o que fazer nessa hora? Torre B6 exclama, joga o rei para longe, o peão agora está defendido. E a torre passa para E6, para ajudar a cobrir os cheques, porque torre A8 cheque, e agora o único lance é torre cobre. Que fantástico, né? E agora a torre A7, como é que faz? Esse rei não pode sair daqui, mas agora a torre já está na coluna E, volta para casa de E1, e não adianta mais dar cheque, porque agora rei E7 funciona, uma vez que existe a possibilidade de promover aqui o peão, o rei está longe o suficiente, e não adianta mais você ficar dando cheque, e por isso nessa posição, Mamedjarov, o lenhador, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Olha só que final espetacular, né? Bom, você não vai poder encostar o rei no peão porque a torre vai dar cheque e o peão vai promover na sequência. Esses dois lances não funcionam. E sair dando cheque aqui de torre não funciona. Você vai colocar aqui o rei em F6, ó, não permitindo com que o rei entre aqui, ó, na casa de G7. E aqui depois desse cheque você pode cobrir de torre. E depois que a torre cobrir, você pode... essa sequência é muito fantástica, né? Você joga essa torre atacando e quando a torre der cheque, agora sim tá a condição ideal para você trazer o rei, né? Com a torre controlando a casa de promoção, você pode tirar o rei daqui, porque se o rei vier para G7, você vai promover de qualquer maneira. E agora sim você pode tirar o rei para sempre, para longe, porque não tem mais como impedir a promoção do peão. Técnica infalível de Magnus Carlsen, que fez uma excelente precisão nessa partida. 93.6 contra 91.6 do lenhador, do Mamedjarov, fantástico. A gente segue cobrindo o FIDE World Rapid Blitz Team Chess Championship 2024, longo, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu e gosta, considere se inscrever no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, uma pastilha. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!